Quando você chegou aqui, você tinha noção da dimensão disso? Não, nem sabia o que é que eu estava fazendo. Porque assim, não tinha aquele tempo para a pessoa chegar e falar, ó, Faustino, você está trabalhando na maior hidrelétrica do mundo, esse aqui vai gerar tantos megawatts, tantos mil, vai ser tantas turbinas, ninguém falou nada. Eu simplesmente peguei minha ferramenta e fui trabalhar no campo. E durou 17 anos. Uma maravilha da engenharia que envolveu milhares de trabalhadores, toneladas de materiais e equipamentos com muitas inovações técnicas. Mas será que ela também é uma maravilha da natureza? Apesar de abrigar uma rica biodiversidade que é reconhecida pela Unesco, preservada por diversos programas ambientais, ela também causou vários impactos ambientais na região. Mas como foi o processo de construção dessa gigante, como funciona a geração de energia da usina, quais os impactos ambientais e sociais da obra e quais as atrações turísticas que podemos visitar? Nesse vídeo nós vamos te responder essa e outras perguntas, mostrando um pouco da história, da cultura e também da natureza que envolvem a usina de Itaipu. Nós somos Yuri e Nica, do canal Brasa no Mundo. Nesse vídeo a gente vai fazer o circuito especial, um dos mais completos aqui na usina, e vocês vêm com a gente. A gente está aqui agora na área de embarque para o circuito especial, o passeio mais completo que tem aqui dentro da usina. A gente faz parte interna e externa e aprende um pouco mais de tudo isso. E também tem acesso a áreas restritas onde somente os funcionários podem entrar. A gente vai entender um pouco mais essa geração de energia que é uma das mais sustentáveis do mundo e como a força da água transforma energia mecânica em energia elétrica. A usina hidrelétrica de Itaipu começou a ser construída no ano de 1975, após um acordo entre os governos do Brasil e do Paraguai, que decidiram compartilhar os recursos hídricos do Rio Paraná. O projeto foi um dos maiores desafios da engenharia na época, envolvendo milhares de trabalhadores, toneladas de equipamentos e muitas inovações técnicas. Para você ter uma noção, naquela época foram construídas fábricas de concreto dentro do canteiro de obras, e também uma fábrica de gelo, que foi uma das grandes inovações técnicas, pois Foz do Iguaçu é uma região muito quente, e para garantir a qualidade era necessário que água fria fosse misturada ao concreto. Então os engenheiros tiveram a ideia de misturar com gelo. Para construir a barragem que represa o Rio Paraná, foi necessário desviar o curso do rio por meio de 2 canais escavados na rocha. Esses canais tinham 150 metros de largura, 2 quilômetros de extensão e 90 metros de profundidade. Em 1978, o Rio Paraná foi desviado do seu leito original e começou a formar o lago artificial da usina. E já estamos aqui preparados e na frente do edifício central, que é onde ficam as instalações da usina. E agora a gente vai entrar para entender um pouquinho mais esse processo interno. Esse passeio é Itaipu especial e você consegue adquirir no site turismoitaipu.com.br e lá tem todas as informações sobre o passeio. Essa linha do piso aqui no chão, ela é a fronteira. Desse lado que eu estou é o Brasil e do lado que o senhor está é o Paraguai. A integração entre Brasil e Paraguai é um dos principais objetivos da usina, além, é claro, da geração de energia. A usina é administrada por uma entidade binacional, que é formada por representantes dos dois países. Então toda a energia produzida é dividida igualmente entre os dois, que também compartilham os custos e os benefícios da obra. Itaipu é um símbolo de amizade entre os dois povos. A curiosidade que chamou bastante a nossa atenção é a central de controle. Aqui trabalham 14 operadores, divididos em turno de 6 em 6 horas, metade brasileiros, metade paraguaios. E aqui eles têm uma grande responsabilidade na mão, já que eles têm que ficar atentos sempre aos painéis de controle e a todos esses botões. E qualquer erro que eles tiverem aqui dentro deixa milhões de pessoas sem energia, então eles têm uma grande responsabilidade na mão. Isso é muito interessante, muito gratificante entender um pouco de tudo isso. A usina possui 20 unidades geradoras, cada uma com 700 megawatts, que transformam a energia mecânica da água em energia elétrica. O processo de geração de energia em Itaipu envolve os seguintes passos. A água do reservatório é conduzida por grandes tubulações chamadas condutos forçados até a turbina. As turbinas são acionadas pela força da água e giram o eixo conectado a um gerador. O gerador converte a energia mecânica em energia elétrica, que é transmitida por linhas de alta tensão até as subestações. As subestações elevam a tensão da energia elétrica para facilitar o transporte a longas distâncias e reduzir as perdas. A energia elétrica é distribuída para o Brasil e o Paraguai, de acordo com a divisão pré-estabelecida pelos países. Itaipu é uma das usinas mais produtivas do mundo, gerando 8,6% do consumo brasileiro e 86% do consumo paraguaio. A gente acabou de ver o eixo da turbina em funcionamento. Ali é bastante barulho, então a gente vai ali rapidinho só ver e tem que voltar. Mas é muito legal ver de perto.
gente terminou o passeio interno e vai conhecer os dois mirantes aqui da Itaipu. A gente está agora no Mirante Central e vou mostrar um pouquinho para vocês aí dessa vista maravilhosa. O maior desafio aqui foi eu conviver aí com 40 mil pessoas. Porque eu vim da roça, minha família era família, né, como diz, humilde, pequena. Aí de repente eu venho ficar num alojamento, fiquei 3 anos morando no alojamento aqui dentro, 10 mil homens alojados. Imagina, era uma cidade dentro do canteiro de obras, morando no canteiro. Isso eu fiquei 3 anos alojado, até 80, que foi quando eu casei. E aí eu saí do alojamento e ganhei casa na Vilar. Ganhei casa na 15, não quis ir, minha esposa não quis ir, aí eu ganhei casa na Vila A e fiquei 10 anos na Vila A, e em 91 eu entreguei a casa para Itaipu, porque eu mudei de empresa, e ganhei casa na Vila C pela outra empresa e moro na casa até hoje. 32 anos na Vila C e 10 na Vila A, dá 42 anos morando na casa que a empresa fez para abrigar os funcionários, só que aí foi liberado as vendas e eu comprei minha casa. Aqui no Mirante Central a gente consegue admirar a barragem, que tem 8 quilômetros de distância e 196 metros de altura, e ela que cria esse desnível entre o lago artificial e o rio para geração de energia. A formação do lago artificial inundou uma área de 1.350 km², que abrangia florestas, terras agrícolas e até mesmo uma das maiores belezas naturais do mundo, as Sete Quedas. Esse conjunto de cachoeiras era formado por 18 saltos principais e mais de 200 quedas menores, que formavam um desnível de 114 metros. As Sete Quedas eram consideradas um patrimônio natural da humanidade pela Unesco e atraíam milhares de pessoas durante o ano. Aqui atrás de mim tem um monumento em homenagem às Sete Quedas, que foi um dos maiores impactos ambientais causados pela construção da usina. Nós acabamos de conhecer a parte interna de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo em geração de energia. Nós vimos como funciona a engenharia que transforma a força da água em eletricidade e ficamos muito impressionados com a grandiosidade e tecnologia dessa obra, que é um orgulho para o Brasil e Paraguai. Mas a usina de Itaipu não é apenas uma máquina gigante. Ela também é um ser vivo que respira, que sente e que se relaciona ao seu entorno. Ela também é uma obra que tem muita história, que tem um impacto e que tem responsabilidade com o meio ambiente. Nós sabemos que a construção da usina causou um grande desequilíbrio ambiental, inundando uma grande área que incluía florestas, terras agrícolas e até mesmo uma das maiores belezas naturais do mundo, as Sete Quedas. Nós também sabemos que a alteração do fluxo da água afetou a fauna e a flora da região, especialmente espécies de peixe que dependiam da piracema para se reproduzir. Mas nós também sabemos que o contexto do Brasil na década de 70 era bem diferente do que temos agora. Existia uma crise energética muito grande e se pensava diferente na questão ambiental. Muita coisa tem sido feita para reparar esse dano, compensar essa perda e preservar o que restou. A Itaipu Binacional desenvolve vários programas ambientais que visam proteger e recuperar as espécies de animais e plantas nativas da região, além de promover a educação ambiental e o turismo sustentável. Nós vamos conhecer agora um desses programas, que é o Refúgio Biológico Bela Vista. A gente vai conhecer um pouquinho dessa biodiversidade que é preservada pelo Itaipu Binacional. Agora a gente está aqui na frente da entrada da trilha do Refúgio Biológico, é mais ou menos uns 2 km. A gente vai ter um guia aqui no trajeto todo para acompanhar a gente e explicar como é que funciona esse projeto ambiental. O refúgio é uma unidade de conservação criada pela Itaipu em 1984, logo após a formação do lago artificial da usina. O objetivo era preservar as espécies de animais e plantas que viviam na área inundada pelo lago ou que foram resgatadas durante a construção da usina. O refúgio ocupa uma área de 1.780 hectares, onde existem vários tipos de ecossistemas, como florestas, campos, lagos e riachos. Aqui vivem mais de 960 espécies de animais e mais de 2.000 espécies de plantas, muitas delas ameaçadas de extinção ou endêmicas da região. Nós caminhamos por uma trilha de 2 km, onde vimos muitas espécies de animais e plantas. Também visitamos o zoológico Roberto Ribas Lange, onde ficam os animais que não podem ser soltos na natureza por algum motivo, como ferimentos, doenças ou falta de adaptação. Lá também vimos algumas das espécies mais emblemáticas do refúgio, como as arpias e as onças pintadas.
O Refúgio Biológico é um passeio muito especial. Nós aprendemos muito sobre os animais, as plantas que vivem aqui e são preservados por Itaipu Binacional. Também vimos que a usina se preocupa em compensar os impactos ambientais que causou com a sua construção e promover a educação ambiental e o turismo sustentável. Dizem que a gente precisa fazer 3 coisas na vida, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Estou fazendo a primeira. Chegando de volta na van, depois de ter conhecido o Refúgio Biológico Bela Vista, que é um grande exemplo de consciência e responsabilidade ecológica aqui da usina, né? Mas esse ainda não é o nosso motivo do passeio. A gente ainda vai fazer o passeio Itaipu Iluminada, que é um espetáculo aí proporcionado pela energia que a própria usina gera. Essa é uma das atrações mais especiais da Itaipu. Nesse passeio podemos admirar o show de luzes que iluminam a barragem, além de uma apresentação de músicas com artistas da região. Esse espetáculo acontece no Mirante Central, onde temos uma vista privilegiada da usina iluminada. Logo após assistir o espetáculo e ver a usina iluminada, é servido um jantar no restaurante dos barrageiros. Além da comida ótima, tivemos um show de humor com os ex-barrageiros Antônio e Lazo. Eles contam muita história engraçada da época da construção. A gente curtiu demais a experiência com os barrageiros, pois eles são testemunhas vivas da história e da cultura da região. E depois desse jantar maravilhoso ali no restaurante dos barrageiros, finalizamos a nossa passagem aqui por Itaipu. Acho que esse passeio da Itaipu Iluminada foi um dos mais especiais que a gente fez até hoje, que a gente conseguiu captar nas câmeras e conhecer a história viva aqui da usina. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações e deixa aí no comentário o que você achou mais incrível dessa história. E um agradecimento especial para a equipe de turismo da Itaipu, que nos apoiou nesse vídeo e nos fez o convite para participar desses passeios. Muito obrigada e até a próxima! Valeu, tchau, tchau, até o próximo vídeo.